Bom dia, graça e paz para a sua vida. 2021 chegou e eu quero que você se tornem pessoas como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Elias, José e tantos outros personagens que eu vou citar aqui. Essas pessoas, elas se tornaram amigo íntimo de Deus, se tornaram pessoas que andaram com Deus, se tornaram pessoas segundo o seu coração. Isso é maravilhoso. Então você, quando clama, você vai ter de Deus tudo o que você precisar. Porque você vai se tornar amigo íntimo de Deus. E aqui alguns personagens que eu separei, você pode, vou dar a referência aqui na Bíblia, você pode ir lá conferir. Primeiro a ser chamado amigo íntimo de Deus, né? Ainda vou citar aqui Enoque, mas o primeiro aqui na Bíblia chama-se Moisés, né? Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Isso é intimidade, isso é ser amigo. Outro exemplo de Moisés, Êxodo 33, 17, então disse o Senhor a Moisés, era Deus falando para Moisés: falarei também isto que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos. Ou seja, ele achou favor em Moisés e disse assim: eu te conheço, Moisés, pelo teu nome, achei misericórdia em ti e te conheço pelo teu nome. Que coisa maravilhosa, Deus falando isso para um homem, né? Agora vamos lá, Abraão também foi chamado amigo íntimo de Deus, ou amigo de Deus. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 23, e também em 2 Crônicas 20, versículo 7, diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, seu amigo? Olha que coisa maravilhosa. Deus expulsou todo mundo da terra e deu para Abraão a terra. Agora os seus descendentes estavam, pedindo a terra de volta. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 22, também se tornou amigo íntimo de Deus. Quem? Enoque. Gênesis 5, 22 diz assim: andou Enoque com Deus depois que Deus gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque foi amigo de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, outro também que foi íntimo de Deus, Noé, versículo 8, Gênesis 6, 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso é intimidade, No livro de Jó 29, 4, Jó também se tornou íntimo de Deus, como versículo 4 diz assim: como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o poderoso ainda estava comigo. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. E assim vai os outros personagens também. Deus achou Davi segundo o seu coração. Essa aqui é tremenda, Atos capítulo 13, versículo 22 diz assim: e quando este foi retirado, está falando de Davi, Deus falando de Davi, e quando este foi retirado, e levantei ele como rei, ao qual também deu testemunho, ele disse, Deus falando: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, também você pode achar essa referência. É tremendo, meu irmão. Em 1 Reis também tem uma outra referência, 1 Reis 17, 1. Elias, amigo íntimo de Deus, diz assim, capítulo 1 diz assim: Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, rei Acabe, o rei de Israel: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Meu irmão, para alguém afirmar que está diante de Deus, perante a face dele está, é se tornar amigo íntimo de Deus. Você só vai estar diante de alguém quando se torna íntimo, certo? Ainda no versículo 6 diz assim, que pela manhã o corvo, trazia pão e trazia carne para Elias, e isso torna-se amigo de Deus, não tem como. 17,
capítulo 17, versículo 14, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a Elias, a farinha não acaba na panela, nem o azeite, Elias, porque eu estou determinado a te ajudar. Isso é tremendo, né? Então, tem muitas referências de Elias como amigo íntimo de Deus. José do Egito também foi amigo de Deus. Em Gênesis capítulo 39, diz assim, versículo 1, diz assim, José era íntimo de Deus. José foi levado ao Egito. Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda do Egito, comprou a José. E sabe o que diz a palavra de Deus? O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor do Egito. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é tremendo, né? O vídeo vai ficar grande, mas não tem problema não. É só para quem tem essa intimidade com Deus, para ter paciência para ouvir, né? Então, a referência de José como um amigo íntimo de Deus tem várias, né? Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero, né? Eu já li isso aqui. Versículo 3, vendo o seu Senhor, que Deus era com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Que maravilha! Versículo 21, o Senhor era com José, ele estendeu sobre ele a sua benignidade, ele concebeu graça aos seus olhos no cárcere. É muito interessante, é muito bom ser amigo íntimo de Deus. E continua aqui, ó, essa intimidade, né? Falando sobre José, são vários versículos falando sobre José. Mas agora eu quero falar, sabe de quem? Eu quero falar aqui de João, o apóstolo João. Também diz assim, ó, nós também somos amigos de Deus. João 15:15, Jesus nos autorizou a chamar. Já vos não chamarei de servos, porque os servos não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo. Então Jesus chamou todos nós de amigo de Deus. No Velho Testamento, os personagens Deus escolhia para ser amigo. No Novo Testamento, Jesus diz que se tornou amigo de todos. Agora, quem quer ser amigo dele, né? Tem isso também. Então, Romanos 5:11 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação e temos acesso ao Pai. João capítulo 1, versículo 12, e Romanos 8:14, Romanos 8:16, Gálatas capítulo 3, 26, Filipenses 2:15, 1 João 3:1, 1 João 3:2, isso tudo são referências que Jesus deu como nosso amigo. Crê quem quer, quem não quer, não crê. Que Deus o abençoe, glória a Deus.